Você sabe o que é ser de direita? Você sabe quais valores ela defende? Sabe como o direitista pensa? Sabe a origem do termo? Então assista nosso vídeo para saber as respostas de todas essas perguntas. Então solta a batida aí, compadre! Tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchu. Para a gente começar a nossa explicação, a gente tem que entender a origem do termo do que é ser direita. A gente precisa ir lá na Revolução Francesa de 1789, que foi o mesmo procedimento que a gente fez no nosso vídeo do que é esquerda, que está aqui no card para você assistir depois que você assistir esse vídeo do que é ser direita. Então a origem do termo está lá na Revolução Francesa, na época do início da Revolução, quando a gente tem a Assembleia Nacional Francesa, onde à direita do parlamento estavam sentados os girondinos. Girondinos esses que vão defender valores que a gente associa ainda hoje como aos valores de direita. O movimento filosófico do iluminismo tem sua origem no século XVIII e vai influenciar a Revolução Francesa a partir de três conceitos: os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. No nosso vídeo do que é ser esquerda, a gente falou que o valor que vai influenciar a esquerda é o valor da igualdade. E agora a gente vai ressaltar que o valor que influencia o que é ser direita é o valor da liberdade. Então aqui a primeira grande dicotomia entre esquerda e direita é que a esquerda defende a igualdade e a direita defende a liberdade. Bem, essa questão da liberdade, inicialmente ela tem um grande valor pela perspectiva econômica, né? As chamadas leis do livre mercado. Ou seja, o Estado não deve atuar nas questões econômicas. Ou, se atuar, deve atuar da maneira mínima possível, dando liberdade aos comerciantes no processo da dinâmica natural do comércio. Outra questão primordial do ser de direita é a questão da defesa da moral e das tradições. Exatamente por isso, os direitistas vão ser sempre associados àquilo que a gente chama de conservadores. Conservadores na moral e também nos costumes, ou seja, a forma que a gente deve se comportar na sociedade deve estar baseado nas tradições que passam de geração em geração. Bom, ser de direita está muito atrelado a ser conservador, mas a gente tem que tomar um certo cuidado sobre o que é ser conservador. Ai, cachorro quente. Ser conservador é conservar as instituições, como por exemplo as leis, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, conservar instituições importantes como as igrejas, a família. Então daí que vem esse discurso conservador dentro da lógica do que é ser de direita. Outro valor fundamental dentro da lógica da direita é a lógica do patriotismo. É essa valorização da identidade nacional. E é exatamente por isso hoje, ó, nas nossas luzes coloridas, eu estou de verde, né, com fundo verde, pensando aí nos nacionalistas patriotas brasileiros que defendem esses valores, porque lá no nosso vídeo do que é ser esquerda, eu estava de vermelho em homenagem aos pessoal tudo de esquerda, e hoje estou de verde. Poderia estar de azul, por exemplo, também, que é uma cor muito associada a esse pensamento nacionalista patriótico. Outro valor essencial dentro dessa perspectiva de ser de direita é a liberdade do indivíduo, onde o indivíduo ele é o protagonista nessa sociedade, onde o indivíduo ele se sobrepõe ao coletivo. Aqui eu queria fazer uma provocação bem interessante, né? Quando a gente vai olhar para a sociedade, que é um dilema que os sociólogos sempre vivem, né? Quando nós vamos olhar para a sociedade, a gente deve analisar o indivíduo ou a sociedade. Vamos imaginar o seguinte, como se a gente... uma alusão que eu vi uma vez que é bem legal. Quando a gente vai analisar a floresta, a gente analisa uma árvore ou a floresta como um todo, né? Que é um grande desafio nesses debates que a gente vive na atualidade. E o indivíduo que é mais importante ou o coletivo? Na perspectiva de ser de direita, o protagonista nesse contexto todo é o indivíduo, ou seja, você como indivíduo é o protagonista da sua própria história. E é exatamente por isso que vem a perspectiva do discurso da direita de ressaltar o mérito, ou seja, a lógica da meritocracia. Ou seja, você como indivíduo, você é o responsável de buscar as coisas para o seu futuro. Então, para um direitista, ele acredita que existe uma grande dicotomia, de um lado o Estado e de outro o indivíduo. Ou seja, o conjunto de indivíduos, a sociedade, deve lutar contra o Estado, porque o Estado ele quer sempre sobrepor
ao indivíduo. E nesse sentido, o direitista quer resistir a essa sobreposição do Estado em relação ao indivíduo. E se a gente for pensar na sociedade brasileira hoje, pensando na perspectiva da direita, como a gente pensou na perspectiva da esquerda do outro vídeo, é importante a gente lembrar o seguinte: hoje um direitista defende muitas privatizações. No nosso vídeo de esquerda eu falei que no Brasil, no século XX, a partir da lógica do nacional-estatismo ou nacional-desenvolvimentismo, vão ser criadas empresas estatais. Já um direitista, ele vai defender a privatização, ou seja, tirar do Estado aquilo que não é essencial para a boa gestão do Estado. Ou seja, o Estado não pode ter um monte de empresa, senão acaba o Estado ficando ineficiente. E é exatamente por isso que um direitista defende a privatização. Bom, para a gente encerrar nosso vídeo, eu queria fazer o quadro polemizando, ou seja, vou dar aqui 3 polêmicas, 3 questões da sociedade atual, para a gente imaginar como um direitista pensaria sobre essas polêmicas. A primeira problemática importante é: qual a importância dos sindicatos? Para um direitista, ele vai dizer que o sindicato, Para um direitista, o sindicato está muito mais preocupado em fazer política partidária do que defender os trabalhadores. Outra problemática importante é: por que existe criminalidade? Para um direitista, a criminalidade existe por causa da maldade das pessoas. Ou seja, aquele indivíduo, ele é ruim e por isso ele é um criminoso. Então, nessa perspectiva, um direitista acredita na maldade das pessoas. Outra problemática importante é sobre o porte de armas. Então, como um direitista pensa o porte de armas? Que é problemática, inclusive, muito presente nos dias de hoje, no Brasil, pré-eleição de 2018. Então, para um direitista, o indivíduo tem o direito de ter uma arma legalizada porque ele tem o direito legítimo de se defender. Defender a sua vida e também o seu direito à propriedade. Então deixa aqui nos comentários do vídeo a sua opinião sobre se a direita está certa, se você concorda, se você não concorda. Então deixa aí nos comentários se você acha que eu sou de direita, se eu sou de esquerda, pra gente debater um pouquinho aí sobre essas problemáticas que a gente tratou no nosso vídeo. Então aqui ó, tchau, ó. Beijo do gordo. Uou! E você sabe quais cursos tem história como específica? Na UERJ a gente tem Administração, Arquitetura, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Relações Públicas e todos os outros cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem o pessoal de Arquitetura e Urbanismo, o pessoal de Comunicação Social de uma maneira geral, além de Direito e Relações Internacionais, além de todos esses cursos que estão passando aqui, ó. E se você precisa de um acompanhamento de perto, individual, de um profissional da área, você está falando com um cara. Eu vou passar aqui as notas do pessoal que fez aula particular comigo em 2016 e 2017. Então se você quer aprofundar o conhecimento para tirar notas maiores, como esse pessoal aqui que está listado, você pode me chamar no WhatsApp, porque a gente tem grupos pequenos, poucas pessoas, no máximo 10 alunos. E para maiores informações você pode me chamar aqui no WhatsApp, ó. Meu número está aqui, você pode mandar mensagem que eu te esclareço todas as informações.